Graça e a paz, irmãos, nesta manhã maravilhosa de domingo, Deus trouxe uma palavra ao meu coração para que os irmãos venham fazer esta reflexão do dia. Estava um pouco gripado, febril pela manhã, mas a garganta achou de inflamar um pouco. Mas na verdade nós não iremos passar este vírus não. Ele é passageiro, digo amém. Mas é só para poder descontrair mesmo, para que os irmãos venham ficar atentos a essa pequena ministração, esta pequena reflexão que eu creio que é vindo do coração do Senhor, onde o Senhor nesta manhã encheu meu coração para poder trazer para vocês esta mensagem maravilhosa, que está escrito no livro de Dr. Lucas, no seu capítulo de número 7. Nós vamos ler para que nós possamos entender o propósito de Deus em nossas vidas nesta manhã. E diz assim: o centurião de Cafarnaum. Mateus também fala, Mateus 8, capítulo 5 até o capítulo 13, também é a mesma referência da ministração. E diz assim, capítulo 1. E quando Jesus concluiu todas essas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem o Senhor muito estimava, estava doente, quase à morte. Esse texto diz no capítulo 2 que eles já eram amigos de Jesus. Em outras palavras, um apreciador. O homem aonde estava caminhando para ter uma vida com sucesso na presença do Senhor. Mas observe bem o texto que ele diz que era um amigo. Amigo não é irmão. Eu quero deixar bem claro isto. Mas observe bem o texto que vai no capítulo 3 diz: tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciões aos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. E quando se a Jesus lhe suplicaram insistentemente, e ele merece que lhe faças isso. Observe bem que o capítulo 4, ele é bem claro em dizer que aquele povo, ele suplicou ao Senhor. Ele suplicou com grande insistência e dizendo, ele merece. Ele é merecedor. Observe bem que este versículo ele está dizendo que o povo, quando se reuniu, que chegou até o mestre, ele disse que ele merece ser curado. Pelo simples fato dele ser um amigo de Jesus. Vamos para o capítulo 5, diz: e porque amigos do nosso povo, e ele construiu a nossa sinagoga. Quem construiu a sinagoga? O próprio Jesus. Tornou-se ser amigo do povo e tinha aquele centurião que tinha grande estima por ele. E no capítulo 6 diz: então Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não mereço que entre em minha casa. Entre em minha casa. Nem mesmo me considerei digno de ir ao teu encontro, porém, dize-lhe uma palavra e o meu servo seja curado. Aquele centurião, ele disse para Jesus: olha só a tamanha humilhação daquele homem. Ele disse a Jesus que ele procurou ao Senhor, porque ele se achava com direito de fazer um pedido pelo seu criado. E ele disse: eu não sou digno de estar na tua presença e nem de vir na tua casa. Mas ele disse algo que comoveu o coração do mestre. Ele disse: fala somente uma palavra. Ele pediu muita coisa? Não. Ele pediu só que Jesus referisse a uma só palavra para que o criado dele viesse ser curado. Olha que fé, que maravilha. E no capítulo de número 8 diz: portanto também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob as minhas ordens. Digo este vai e ele vai, e outro vem e ele vem. E o mesmo servo faz isto e ele o faz.
Ele diz claramente aqui no versículo 8 que ele também é uma autoridade, que ele dá ordem aos seus subordinados, dizendo vai, e os servos vão, porque os servos reconhecem que ele tem grande autoridade. Ele estava também dizendo ao mesmo a Jesus: Senhor, o Senhor tem grande autoridade também para poder mandar no seu servo, para também mandar no teu povo, e também o Senhor tem autoridade também para poder curar. Olha que maravilha. O que o servo transmitiu para Jesus foi um alto teor de confiança, aonde nós, servos do Senhor, sabemos que nós devemos ter este alto teor também de confiança, quando nós estendemos nossas mãos, quando nós podemos orar, clamar, suplicar ao Senhor, sabendo plenamente que o Senhor, Ele ouve as nossas súplicas e Ele ouve nossas orações. O capítulo 9 já vai dizer: ouvi estas palavras, e Jesus admirou-se dele, voltando para o centurião, para a multidão que o acompanhava, disse: eu vos digo que nem mesmo em Israel achei tanta fé. E o voltaram para casa. Os que foram enviados encontraram o servo curado. Amados e queridos irmãos, este texto fala da confiança e da persistência, aonde nós sabemos, se nós usarmos da autoridade que o Senhor nos deu, como diz a tua palavra, e de pregar o evangelho a toda criatura, Deus está te dando uma autoridade em ir. Vai e prega a minha palavra. Por que Jesus ele diz isso? Porque ele diz que nós temos o Espírito Santo. Quem nos acompanha para poder fazer a obra é o Espírito Santo do Senhor. Nós seres humanos, não temos condições nenhuma de estender a mão e dizer: você vai ser curado agora por nós. Não. A não ser que tenhamos um profeta cheio do Espírito Santo. O único profeta que disse que não irá chover, e não choveu, foi Elias. E ele disse bem claro: sobre a minha palavra. Isto é alta confiança. É ele sabendo que Deus estava com ele. Assim somos nós no dia de hoje. Nós deveremos ter esta alta confiança em colocarmos nossas mãos, em proferar a palavra do Senhor, dizendo: você já está curado, não é você vai ser curado, é você já está curado em nome do Senhor Jesus. É determinar. Tudo que Jesus requer de nós nesta manhã é que nós viemos determinar, dizer em nome do Senhor Jesus. O centurião, ele disse para o Senhor: Senhor, fala somente uma palavra. Ele não disse: Senhor, se tu queres. Ele não colocou primeiro um empecilho, não. Ele foi categoricamente firme em dizer: Senhor, fala somente uma palavra. Ele só queria que o Senhor abrisse a tua boca e abençoasse. E quantos de nós teremos esta convicção que a bênção está sobre nossas vidas? Aquele homem era um simpatizante do Evangelho de Cristo. Mas observe bem que o texto diz que o próprio Jesus diz no capítulo 10, lá no final, na parte B, ele diz: eu nunca vi tanta fé em Israel como homem. Quanta fé aquele homem tinha! Primeiro que ele se aproximou do Senhor, ele foi com o sinal de humilhação. Ele se humilhou ao Senhor. Não sou digno de falar contigo ou de estar na tua presença. Ele já foi logo dizendo que ele não é digno. Ele é miserável pecador. Mas através da misericórdia de Deus que alcançou a ele, naquele momento que ele foi feliz em ele reconhecer não somente ele, mas como nós também somos. Deveremos reconhecer isto, que nós somos miseráveis pecadores, nós não somos dignos de nada. E muitos de nós queremos nos aparecer, queremos dizer que nós somos o que deixamos que nós somos. Ele disse, ele foi bem claro, ele é autoridade. No capítulo 8 ele diz: eu sou uma autoridade, eu digo aos meus subordinados, vai, e ele vai. E eu também tenho autoridades, que eu sou subordinado às minhas autoridades, eu também obedeço a ele. Observe bem que esse texto ele foi bem claro.
quando ele diz que nós não temos autoridades nenhuma, a não ser o próprio Cristo. E nós devemos reconhecer isto. Nós somos o que somos porque o Senhor nos outorgou a este cargo eclesiástico. Mas nós não somos nada. Nós não somos nada. Amados irmãos, nós queremos trazer a consciência. O que nós somos servos do Deus Altíssimo. E estamos para poder fazer a vontade do Pai, ser humilde, nos humilharmos na presença do Eterno. Que nesta manhã fique esta palavra de reflexão, para que nós possamos a cada dia marchar na presença do Eterno. E a palavra do Senhor nesta manhã é: vai, ir pregar o Evangelho. Mas tem uma coisa, uma advertência, que o próprio Jesus diz, o próprio centurião diz: humildemente. Nós não somos nada. O centurião disse: eu não sou digno de estar na tua presença. Mas pelo Senhor ser amigo do meu servo, amigo do povo de Israel, eu vim te pedir, cura o meu servo. E o próprio Jesus disse: eu vos digo que